Pessoal, boa noite quem está entrando, tá? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Bases cosméticas, né? Bases cosméticas, a priori é algo simples. A priori é algo simples, mas a gente precisa, né, entender algumas particularidades sobre as bases cosméticas não, tá, gente? As bases no geral. Bases para formulação de produtos de uso tópico. Então, quando a gente vai formular um produto de uso tópico, né, ele pode ser um cosmético, pode ser um dermocosmético ou pode ser até um medicamento. Como assim, Alana? Se você quer trabalhar, né, um ativo clareador com a hidroquinona é um ativo medicamentoso, né? Então, eu vou incorporar esse ativo medicamentoso em uma base e aí vou transformar com essa junção, né, ativo e base, eu vou produzir um medicamento clareador, né? A hidroquinona é um ativo medicamentoso. Mas eu posso trabalhar com ativo cosmético, né? Tem vários aí no mercado. Por exemplo, eu posso trabalhar com Skin Whitening Complex, né? Um Belides, né? Que são derivados de extratos de planta. E aí eu posso incorporar até em uma mesma base, e aí eu consigo transformar esse produto em um dermocosmético, com foco no clareamento, tá? É um universo, né? A gente não vai focar nos ativos aqui, só estou colocando para exemplificar para vocês. Mas é muito bacana trabalhar esse tema. E eu posso trabalhar com um simples cosmético, né? Quando eu falo, por que um simples cosmético? Onde eu quero só simplesmente perfumar minha pele, uma base, né? Um batom, né? O foco na beleza. Estou falando de cosmético, né? Então, com a simples combinação ativos versus bases, né? A gente pode transformar em várias modalidades de produtos, certo? E primeiramente eu quero que vocês entendam a diferença entre base e veículo, tá? Primeiramente eu queria saber se é claro para você a diferença entre base e veículo. Se não for, for para você está tudo bem, eu já pulo para a gente trabalhar outros pontos, outras questões. Vocês sabem diferenciar? Sabem diferenciar quando eu trabalho com uma base e com um veículo? Eu gosto sempre de perguntar para eu entender em que nível vocês estão, tá? Um cafezinho para acordar nessa sexta-feira, nessa noite de sexta-feira. E aí, pessoal, cadê meu time Manipule? Qual é a diferença entre base e veículo? Perfeito, explico com o maior prazer, Lu. Às vezes a gente confunde, né? Acha que todo veículo é uma base é um veículo. E não é bem assim. Por exemplo, em uma base onde eu tenho água e óleo, né? E se a maior parte da água, digamos que a gente vai preparar uma emulsão, certo? A emulsão, mistura de componentes de fase aquosa e componentes de fase oleosa, né? E aí a maior parte dessa emulsão vai ser água. Inclusive, quando eu vou fazer a formulação, eu vou completar, né? O peso ou o volume com água, tá? Então, no meu caso, eu estou trabalhando com uma base em emulsão, que pode ser loção, creme ou até um sérum. Mas o veículo da minha formulação vai ser a água. Certo? Do mesmo formato é quando eu trabalho com um gel. A minha base vai ser um gel, mas o veículo da minha formulação vai ser a água, né? Normalmente, de forma mais convencional, a maior parte das vezes o veículo é a água. Agora, se eu tenho uma solução hidroalcoólica, né? O veículo... na realidade, vamos fazer
uma tintura de calêndula cicatrizante onde o veículo vai ser a água, certo? Eu lembrei da tintura de calêndula, se der tempo no final eu explico a história da tintura de calêndula para vocês. Então, eu vou pegar a tintura de calêndula, incorporar na água. Nesse caso, a minha base é a aquosa, a minha base e o veículo é a água, certo? Então, não necessariamente o veículo vai ser a base, tá? O veículo pode ser apenas uma porção da base, certo? É algo que, assim, a Lana vai influenciar em quê para mim? Pode influenciar quando tu estiver trabalhando a tua formulação, né? Qual vai ser o veículo, de fato, onde eu vou trabalhar os adjuvantes? Entendam que, para eu formular uma base, eu preciso partir de um veículo. A partir do momento que eu adiciono os adjuvantes, por exemplo, a partir do momento que eu adiciono um agente espessante que vai dar a característica viscosa, né, mais consistente à minha formulação, é que eu vou produzir a minha base, né, o produto final. A gente sabe que em farmácia, principalmente farmácia com manipulação, mas eu conheço indústrias, inclusive, que por questões de logísticas adquirem até a base pronta, praticamente pronta, de pequeno porte, mas a realidade de farmácia com manipulação é que a gente pode trabalhar com bases prontas, que existem excelentes fornecedores de bases prontas, mas nós podemos também desenvolver nossas próprias bases, né? Fabricar as nossas próprias bases. E aí, o que vai definir isso, né? Não vou entrar, porque esse tema de base é um pouco longo e eu quero explorar outros pontos com vocês, certo? Então, compreenderam a diferença entre base e veículo, ok? O veículo ele pode ser a base ou ele pode ser uma parte da minha base, ok? A Gabriela está perguntando aqui sobre a semana Manipule na prática, tá? Eu vou só fazer um parêntese porque eu estou recebendo muitas perguntas sobre a semana Manipule na prática. Semana Manipule na prática é um evento, né, onde são 3 aulas, na realidade são 4, porque a última vai ser uma aula ao vivo de tira dúvidas. E aí, nós trabalhamos, né, lá no nosso site tem os temas, né, uma parte da aula é teórica e outra parte é prática, certo? Prática demonstrativa, né? E a gente, no dia da aula, eu fico respondendo as dúvidas, fico interagindo com vocês, é bem bacana, é uma semana incrível, tá? E eu trago, né, temas, principalmente em relação à aula prática, que foge um pouco, né, do convencional, tá? E aí, vocês estão me perguntando muito sobre certificado, né? Tem gente que pergunta, vou ganhar certificado? Não se ganha certificado, gente. Se conquista certificado. O certificado não é pago, o evento não é pago, é 100% online, 100% gratuito. O que você precisa vai ser atender alguns requisitos, como, por exemplo, o exercício aplicado, né? Você tem que enviar todos os dias exercícios. Por quê? Porque o meu objetivo aqui de estar diariamente com vocês, pessoal, é resultado. A gente tem um propósito realmente que você se desenvolva profissionalmente, tá? E com o nosso evento, né, que é um evento que tem as aulas práticas demonstrativas, né? A gente tem ainda um trabalho mais especial para fazer. Não é justo a gente simplesmente dar para quem se inscreveu o certificado, né? A gente dá o certificado mediante a participação de vocês. Durante a semana, um dia antes do evento, você vai receber o certificado, você vai receber um e-mail explicando quais são os requisitos que você vai precisar atender, né? Um deles eu já falei aqui, responder os exercícios aplicados para que você receba o certificado. Então, você vai conquistar o certificado, tá? O certificado tem carga horária de 4 horas, ok? Eu acredito que eu respondi a maior parte das dúvidas de vocês. Qualquer pessoa pode participar, tá? É 100% online, tá?
100% online esse evento. Para você participar presencialmente, no Semana Manipule não temos o presencial, só o Manipule 5.0, que é um curso, né, que é pago, tá? É um investimento que você vai fazer para vir até o nosso, no caso, ir até o nosso laboratório. Ok, pessoal? Então, todos vocês serão muito bem-vindos. Agora, vamos retomar para as bases, né, que tem muito assunto para a gente conversar, tá? Pessoal, é muito importante, quando você for formular, você entender a característica da base, né? Será que a tua base, a base que você está formulando, seja ela pronta ou seja ou não, ou você formulou do zero, ela é compatível com o teu ativo? Existem várias características de uma base que pode influenciar, tá? Na compatibilidade com o ativo. Então, por exemplo, vou dar tanto compatibilidade não é só em relação digamos, eu adiciono uma base, né? Uma base muito ácida, por exemplo, eu adicionar um ácido salicílico, né? Eu não posso adicionar um ácido salicílico em qualquer base, senão ela quebra, né? Quando eu adiciono, por exemplo, um ácido glicólico, tá? Ele tende a baixar o pH da minha base, tá? Se eu adicionar o ácido glicólico em uma base aniônica, pode ser por ter o ácido glicólico, né? Os ácidos liberam cargas positivas. Se eu incorporar em uma base aniônica, a base aniônica, ânion, né? Como o próprio nome fala, tem carga negativa. Então, pode haver uma incompatibilidade. Então, as cargas, né? As características químicas da formulação pode influenciar na compatibilidade, certo? Outra questão, o pH, e aí voltando para o ácido glicólico, né, que é um alfa-hidroxiácido, eu posso trabalhar com várias finalidades, para melasma, posso trabalhar com foco em peelings, tá? Então, digamos que você quer, quando eu incorporo o ácido glicólico em uma base, o pH tende a baixar muito. Se eu aumentar o pH da minha formulação, colocar o pH lá em cima, vai perder a propriedade do ácido glicólico, certo? Então, pessoal, quando vocês forem trabalhar, né, as bases, vocês precisam fazer a seguinte pergunta: essa base é compatível com o meu ativo, tá? E para isso, mais uma vez, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? É muito fácil você acessar a literatura técnica dos ativos, né? Avaliar as características químicas dele e avaliar também e saber as características da tua base, né? Ok? E aí eu vou dar um exemplo prático para vocês. Né? Que eu não coloco só flores, não. Coloco as minhas falhas também. Pessoal, e é super normal a gente errar no laboratório. E é nesses momentos que a gente cresce ainda mais, tá? Existe um tipo de vitamina C chamada glicosfera de vitamina C, tá? E aí ela tem... eu já havia trabalhado com várias vitaminas C, vários tipos de vitamina C. Mais um tipo de vitamina C. No caso, eu estava fazendo uma série de testes nessa farmácia, em uma farmácia específica, tá? Em específico. Sim, a gente trabalha em não iônico. Exatamente. E aí, em alguns casos, não é regra, tá, Silvia? Se você for trabalhar, por exemplo, uma associação de hidroquinona com ácido glicólico, você pode até adicionar num creme Laneige, certo? Porque o creme Laneige ele segura mais a hidroquinona. Então, assim, não é uma regra, tá? Certo? Então, pessoal, voltando para a história da glicosfera de vitamina C, né? O que é que acontece? Com a glicosfera de vitamina C, ela tem carga positiva. E eu estava trabalhando uma série de testes, tá? E nessa farmácia, essa farmácia estava em processo de abertura, não tinha todos os ativos, ela não tinha, por exemplo, o natrozol, para a gente desenvolver não, né? Manipular a base de gel de natrozol, que é um gel não iônico.
E aí vou utilizar aqui o Carbopol. Já é mais uma vitamina C, vou utilizar o Carbopol. Pessoal, uma dica que eu falo para vocês, sempre, se você nunca manipulou determinada base ou com determinado ativo, sempre consulte a literatura técnica. E aí, quando eu incorporei a glicosfera de vitamina C, o que foi que aconteceu? A base quebrou legal. Sabe aquelas coalhadas? Para quem não é da área, tá, gente? Quando a gente fala que a base quebra, fica um aspecto feio, líquido, parecendo uma coalhada, né? Um aspecto bem feio. Tem até um vídeo que eu mostro no nosso canal, né? Foi até uma adição, eu adicionei a clorexidina, né? Clorexidina em base aniônica, clorexidina carga positiva em base aniônica, quebra a base, né? Incompatibilidade. E aí, depois, né? Depois que a bonita aqui, né? Quebrou a base, eu fui consultada. Nossa, o que foi que aconteceu? A glicosfera de vitamina C tinha carga positiva, incompatível, né? Com bases aniônicas. Então, olha o detalhe disso, gente. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Basta você ser estratégico, ter um senso analítico, tá? Na hora de manipular. Isso não precisa ser todas as vezes. Muitas vezes o processo da tua farmácia já é muito bem padronizado, né? Se não for padronizado, trabalhe com essa padronização. Se eu já sei que é a hidroquinona, né? Tô falando aqui de hidroquinona, gente, que é um clássico, né? Se eu já sei que a hidroquinona, ela é interessante, né? Hidroquinona, cetoconazol, é interessante que a gente trabalhe em base Lanete, né? Quando o sistema puxa, quando eu incluo a hidroquinona, o software ele já puxa a base correta, certo? Então, quanto mais você padronizar o seu sistema em termos de bases que você está trabalhando, melhor, ok? Cadê a turma do YouTube? Deixa eu ver aqui se eu vejo o pessoal do YouTube. Mandem um legalzinho. Vocês estão comigo, pessoal? Oi, 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 oi. Vocês estão me escutando? Tá bom aí o som? E aí, pessoal, o que é que acontece? Um outro ponto que eu queria falar para você, né, só para fechar essa parte de base versus ativos, solubilidade é fundamental, né? Então, se eu tenho uma base pomada, tá? Se eu tenho uma base pomada, eu vou, se for uma pomada lipossolúvel, uma nanovaselina, é interessante eu trabalhar, né? Eu posso trabalhar, sim, com ativos hidrossolúveis, mas melhor ainda lipossolúvel, né? Se eu trabalho com ativo hidrossolúvel, eu tenho que trabalhar estratégia para que esse ativo ele tenha uma boa estabilidade de espécie no meu veículo, certo? Então, assim, a gente não pode adotar como uma regra. Eu só posso colocar em uma base lipossolúvel ativo lipossolúvel, né? Não necessariamente. Mas existem as compatibilidades, tá? Que a gente deve considerar para que lá na frente você não tenha problema. Vou dar um outro exemplo da minha prática para vocês. Alguém aqui já manipulou o repelente R3535? Quem aqui já manipulou o repelente? Pessoal, o IR3535, ele é bem complicadinho de se trabalhar em concentração alta, né? Se eu trabalhar 20%, se eu incorporar em uma loção, ele tende o quê? A separar. Por quê? Porque ele é alto, ele tem uma característica oleosa muito, muito, muito particular. O IR3535,
eu precisei incorporar, né, na fase oleosa da emulsão, sob alta agitação, para incorporar, e aí depois incorporava a fase aquosa sob aquecimento, tá? Ou realmente a 20%, né? Ou eu baixava a concentração a 10%, né, no máximo, mas se eu quisesse trabalhar 20%, se eu incorporasse uma base, né, em um simples processo de mistura, não, a longo prazo, a médio prazo, ele tende a se separar, tá? E olha isso, né? A base, né, uma emulsão, ela tem a fase oleosa, mas ela tem uma parte dela oleosa, né? Vai ter a fase interna ou a fase externa é oleosa. Então, para isso, para eu incorporar um ativo de uma alta concentração de ativo oleoso em uma base com característica de uma emulsão, eu tenho que partir de estratégias, ou fazer com que a fase oleosa fique na fase externa, ou trabalhar dentro do processo de agitação vigorosa, elevado aquecimento, para que o ativo ele fique preso nas micelas, né? E é isso. Solubilidade, pH e a polaridade, o que é a polaridade? Né? A tendência que ele tem a liberar carga positiva ou carga negativa. Então, essas são 3 características que você deve considerar quando for incorporar o ativo em uma base, certo? Alana, quais são, se você fosse desenvolver uma base, né? Quais as características que você consideraria fundamental para essa base, tá? Primeiramente, essa base, ela deve ser inerte, tá? Essa base, ela deve ser inerte, ela deve ser estável, tá? Então, assim, máxima estabilidade possível, certo? Cuidado com a separação de bases, inclusive se for uma emulsão. No final, eu vou falar um pouquinho sobre as características de emulsão, de um gel, de uma pomada, certo? Hipoalergênica, né? Eu vejo, às vezes, muitos fabricantes colocar uma base hipoalergênica como diferencial. Não, gente, é básico, né? Não ter nenhum ingrediente que promove irritação, um ingrediente alérgico, tá? Então, ter cuidado. Agora, é interessante que você faça, né, o teste para avaliar, né, um teste em pessoas mesmo. Antes existem empresas que fazem esses testes, tá? Empresas certificadas. E tem um ponto, além de ela precisar uma boa base, ela tem que ter uma boa performance, né, para carregar mesmo o ativo. E tem um ponto hoje, gente, que está super, super em alta, que é a característica funcional daquela base. Uma boa base, por si só, ela já promove um efeito de emoliência e hidratação. A gente sabe que uma pele hidratada é fundamental para qualquer tratamento, né? Então, uma boa base, ela tem que ter a sua própria funcionalidade em termos de hidratação, tá? Em termos de manutenção do manto hidrolipídico, certo? O equilíbrio da microbiota, né? Da microbiota e aí do microbioma cutâneo, certo? Então, ela tem que deixar a homeostase cutânea funcionando, né? De forma muito fluida, para que o ativo, né, que contém, onde nós incorporamos a base, o qual nós incorporamos a base, ele realmente tem uma performance máxima. Então, olha a importância de você trabalhar com uma boa base. E aí, eu volto até sobre o que eu estava falando ontem, com a live que nós fizemos com a recipiente. Da mesma forma, né, o recipiente. Da mesma forma que o recipiente ele é fundamental para a performance do ativo, a base também é um fator fundamental para a performance da minha formulação, ok? Até aí ficou claro, pessoal, da importância da base, a importância de uma base. E aí,
Como vocês devem estar se perguntando, Alana, como escolher uma base apropriada? Como é que eu faço para escolher, para minha formulação, para indicação do meu, de repente, se eu for trabalhar uma indicação, ok? Como escolher, né? Realmente, pessoal, não é uma missão fácil, requer prática mesmo. E você não aprende de um dia para o outro. Ai, agora eu tô vendo o pessoal do YouTube, que felicidade. Oi, Damaris, Jéssica, Ebert, Fabiane, agora sim, agora eu tô me sentindo conectada. Eu preciso, quando eu dou aula, eu preciso estar olhando para as pessoas, quando eu dou aula, eu preciso estar conversando com vocês, tá? A Vânia do YouTube perguntou aqui, como é que eu faço a inscrição? Tem o link na bio, tá? Na bio do Instagram e eu vou deixar aqui o link para vocês também, certo? Aqui no nosso canal. Produção, por favor, coloquem o link aí da Semana Manipule na Prática. Ok? Então, agora vamos para um outro ponto. Como escolher a base adequada? Primeiramente, você precisa entender qual é a ação desejada, certo? A ação desejada, isso, gente, eu já estou entrando num pressuposto que você vai desenvolver um produto. Por quê? Porque quando você recebe uma prescrição, já vem a base. Normalmente o prescritor já coloca a base, na maioria das vezes, né? E aí, ele coloca pelo menos se é creme, se é loção, no laboratório que você direciona, se vai ser um creme aniônico, um creme não iônico, tá? E aí, você precisa avaliar, em termos de desenvolvimento, a ação desejada. Um exemplo, eu quero que meu ativo ele atue mais superficialmente. Me digam aí, se eu quero que meu ativo atue mais superficialmente, se fosse escolher entre um gel e um creme, qual você escolheria? Quero a participação de vocês. Esfriou, nossa senhora. Se eu quero uma ação bem superficial, né, da minha base, do meu ativo, qual base eu escolheria? Um gel ou um creme? Vamos ver se vocês estão antenados. E aí já vou falar para vocês a diferença em termos de formulação de um gel e um creme, tá? O gel, o que é um gel? Basicamente quando eu tenho um veículo, eu pego um veículo, normalmente água, se for um álcool em gel, aí é um veículo hidroalcoólico, e adiciono um agente gelificante, também chamado de agente espessante. E aí eu tenho vários agentes gelificantes, né, derivados da celulose, e eu tenho a hidroxietilcelulose, né, entre outros, e temos o carbopol, carboximetilcelulose, CMC, temos aí vários tipos, né, de agentes gelificantes, tá? Na emulsão, eu vou ter constituintes de fase aquosa e vou ter constituintes de fase oleosa, né? Em ambos eu posso ter agente espessante, mas tem um ponto fundamental aqui na emulsão. Eu vou precisar de um ativo para que eu consiga estabilizar essa mistura da água e óleo. Quem pode me falar? Cadê o pessoal do Manipule aí? A Lucieide, Silvia. Quem é que estabiliza a fase aquosa e a fase oleosa da minha emulsão? O agente. Quem pode me falar? Cadê o pessoal aqui do YouTube? Eu vou já voltar para a melhor base, tá? O agente emulsificante, tá? O agente emulsificante, ele vai unir as minhas duas bases, as minhas duas fases de uma emulsão, certo? Então, na minha emulsão, eu vou ter uma fase oleosa. Se eu tenho fase oleosa, eu tenho constituintes lipídicos. Se eu tenho constituintes lipídicos, quem vai ter uma maior afinidade com a minha pele? A minha pele, a nossa estrutura, tem as
nossas células, né, é um composto lipídico, né, as membranas celulares. Então, é muito mais fácil, né, se eu quero trabalhar uma maior superficialidade, eu vou trabalhar em uma base, né, onde a maior parte do veículo é aquosa, que no caso é o gel, né? Então, o gel, ele atua de forma mais superficial. A emulsão, eu tenho uma parte da minha formação, ela é lipídica, né? Ela é lipossolúvel. E isso favorece a permeação do meu ativo na minha formulação, na minha pele, ok? Tudo bem? Então, quero trabalhar, eu estou discutindo o seguinte ponto com vocês. Alana, qual base mais apropriada escolher? Então, o primeiro ponto é você avaliar qual é a ação desejada, certo? O segundo ponto é você avaliar a área de aplicação. Então, uma vez que eu defini minha ação desejada, eu quero uma ação mais superficial, né? Então, eu vou optar por um gel. Eu quero, inclusive, a questão do peeling, né? Alguém aí é da estética, pessoal? Alguém aí é da estética? O peeling vai fazer total diferença, o veículo. Se eu quero uma ação mais superficial, né? Um peeling mais profundo, ou um peeling mais superficial, a base vai fazer toda a diferença, né? Segundo ponto qual é a área de aplicação? Se eu for trabalhar, por exemplo, com uma fórmula medicamentosa, né? Onde a aplicação vai ser uma formulação para, sei lá, para pano branco, né? Ou para impinging, né? Onde você vai trabalhar vai trabalhar com ativos antimicóticos, né? Antifúngicos. E aí, eu vou optar por normalmente, né, se a área for pequena, eu posso trabalhar com bases que tem uma menor espalhabilidade. A espalhabilidade, para mim, não vai ser o mais importante. Inclusive, eu posso até trabalhar com a pomada, né? Agora, se eu preciso de uma maior espalhabilidade, né? Se eu preciso de um maior deslize, né? Se eu preciso de um hidratante corporal ou de um creme massageador, né? Eu já vou trabalhar com formulações mais fluidas e que tenha uma boa performance na espalhabilidade, ok? Então, isso vai influenciar totalmente. Por exemplo, se eu trabalho com um gel, né? Existem os géis massageadores, né? A base, a gente utiliza mais, na realidade, eu gosto de trabalhar muito na base gel creme. Ok, dá pra gente trabalhar, né? Adicionando um pouquinho de emoliente, dá pra trabalhar. Mas se a gente for trabalhar exclusivamente com um gel, né? Com um gel, alguém falou aqui, um gel de Aristoflex, né? Um gel de Carbopol. Eu amo Aristoflex, né? Nas nossas práticas, a gente sempre utiliza Aristoflex. É muito prático a gente trabalhar com Aristoflex, tanto a AVC quanto a AVL. O Aristoflex AVC, ele vai dar uma transparência, né? Ele vai formar um gel, o característico gel, certo? O Aristoflex AVL, ele já vai dar um aspecto esbranquiçado, vai dar a característica de um gel creme, certo? Ok? Só uma observação em relação ao Aristoflex. Então, pessoal, se eu quero uma maior área de aplicação, vou focar na espalhabilidade. Se eu quero focar na espalhabilidade, eu preciso trabalhar com uma maior concentração de emolientes. Então, uma formulação, por exemplo, a base de gel já não é mais apropriada e eu já entraria para uma formulação à base de emulsão, né, um pouco mais fluida, né, com uma própria loção, certo? Então, a área de aplicação vai influenciar, sim, na escolha da sua base, certo? E a natureza do ativo, como eu venho falando, né? Então, dependendo do tipo de ativo, você pode trabalhar com os mais diferentes, né, tipos de base. Então, avaliar bem. Eu dei o exemplo do repelente, né? Repelente, o IR3535 característica oleosa, né? Vou optar por uma emulsão e tem que trabalhar a técnica de incorporação desse ativo, tá? E temos aí várias outras particularidades. Um
ponto importante, a vitamina C, né? Se você for trabalhar com a vitamina C hidrossolúvel, né? Se a gente for... porque o ácido ascórbico, na realidade, se a gente for trabalhar com ácido ascórbico, extremamente reativo, facilmente oxidável, né? Então, se a gente for incorporar em uma emulsão o ácido ascórbico, né? Ele vai, né, perder a sua atividade, né? Rapidamente. Então, qual é a estratégia de mercado que normalmente se utiliza para o ácido ascórbico? Incorpora ele em uma solução anidra, em uma base anidra, normalmente a base de silicone, o elastômero 90-40, DC 90-40 é uma excelente opção. E na hora que o paciente, o cliente, né, vai aplicar o ácido ascórbico, né, ativa com a base de emulsão, porque vai ter água na emulsão, né? Então, essa é uma estratégia, por exemplo, de utilizar o ácido ascórbico para uso tópico, né? Que ele é uma forma até mais barata de se trabalhar, né? Quando se compara com várias formas de vitamina C que temos aí no mercado, tá? Lessigel maravilhoso, tá? É um excelente base. Gosto bastante do Lessigel. Eu não entendi a tua pergunta, Maria, em relação ao corretor. Mais corretor? É isso mesmo a sua pergunta? Vamos lá. Então, pessoal, quando se fala em base, existem várias classificações, né? Quanto à forma, então, eu posso ter uma base mousse, que é uma base mais aerada. Existem vários ingredientes. Alane, o que é que vai definir a forma da minha base? A composição. Existem substâncias que vai dar aquela característica de mousse mais aerada à minha formulação. Eu trabalhar com, por exemplo, um silicone, dá um toque seco na minha formulação, né? Então, a composição da minha base, né? A quantidade de emolientes, quais tipos de emolientes eu estou trabalhando na minha formulação, tá? A composição da minha base vai dar a característica final dela, né? Quanto de espessante eu estou utilizando para minha formulação? Se eu trabalhar com alta concentração, 12, 15% de cerelanete, né? Eu tendo a formar um creme. Se eu trabalho com abaixo disso, menos de 8% da cerelanete, por exemplo, eu tendo a formar uma loção, né? Uma formulação mais fluida. Então, anotem aí, o que vai definir o estado, né? A apresentação física da minha base, tá? Em termos de viscosidade, é a quantidade de espessante que você adiciona na formulação. Você sabia que com os mesmos componentes você pode produzir tanto um sérum quanto um gel? Com um simples natrozol, né, um natrozol super baratinho, você consegue fazer um gel de natrozol mais encorpado, com concentração de 1,5%, e você consegue trabalhar com a concentração com uma forma mais fluida, trabalhar para deixar naquele aspecto de sérum, o natrozol com concentração de 0,8%, né? 0,8 a 1%. Lembrando que você tem que atentar que vai ser incorporado ativo naquela formulação. Então, assim, a base ela tende a ficar mais fluida com a incorporação do ativo, certo? Então, muito cuidado quando você for trabalhar. Então, um ponto muito importante que vai definir, né, se a minha base vai ser mais fluida, se eu for trabalhar com a base com foco em um leite corporal, com apelo de um leite corporal ou uma manteiga corporal, vai ser a adição de agente espessante. O que eu coloquei aqui, por exemplo, a cerelanete, cerepolavax, né, uniox, né, temos várias aí, é um blend de substâncias emolientes, de emulsificantes, tá? Agente de consistência que vai dar o encorpamento da minha formulação, tá? Eu lembro há muito tempo,
Gente, a pior coisa do mundo é quando você vai fazendo a fórmula super empolgada e a fórmula não dá certo, né? E eu lembro da primeira vez que eu fui fazer a minha emulsão, que não foi na graduação, né? Não foi na graduação, foi na pós-graduação. Eu passava o final de semana inteiro lá formulando na bancada. E eu lembro que na primeira vez que eu fiz a minha emulsão, eu esqueci simplesmente da cera. E nada de errado com isso, pessoal. Quando a gente está com o primeiro contato, né, com os constituintes, na prática mesmo, é diferente, né? E a gente vai aprendendo com o tempo mesmo, né? Com a bancada, mão na massa. E aí eu esqueci da cera, apenas esqueci da cera. Quando a formulação, quando eu terminei a formulação e ela não encorpou, né? Não ficou semissólida. Então, minha gente, cadê? Cadê? Como assim não deu certo? E aí vem a frustração e aí respirar fundo e fazer de novo, tá? Então, a cera vai ser fundamental para dar aquela consistência semissólida, né? E você pode, gente, quer ver uma emulsão bonita? Vocês querem ver uma emulsão bonita com brilho? Até a Silvia fez uma base Polavax, adiciona um polímero na fase aquosa, tá? O polímero pode ser o Carbopol, mas fica mais bonita ainda, viu, Silvia? Não sei se a Silvia tá aqui ainda. Fica mais bonita ainda se você adicionar um Aristoflex. Fica perfeito, Aristoflex AVC, certo? Ok? E aí, pessoal, a gente vai falar sobre algumas diferenças, tá? Eu já falei para vocês, já fui falando sobre uma emulsão, a diferença de emulsão e gel. Eu demorei muito tempo para entender, e é algo que eu não vou deixar de passar aqui para vocês, a diferença de uma base aniônica e uma base não iônica, né? O que vai definir a presença de carga, né? Se a base ela tem carga negativa ou carga positiva, ou se ela carga positiva também, mas aí quando eu trabalho com carga positiva, eu foco em formulação com condicionador, né? Ele tem presença de íons cátions, né? Para neutralizar a carga eletrostática deixada pelo shampoo. Mas, convencionalmente, né, para a formação de cosméticos, dermocosméticos de uso tópico, a gente trabalha mais com a base aniônica ou base não iônica. E aí, o que vai definir, né, normalmente é o tipo de agente espessante, né, o agente emulsificante. Então, por exemplo, em outras palavras, o tensoativo, né, que vai unir a fase aquosa e a fase oleosa, certo? Normalmente, agora eu estou me referindo à emulsão, tá? Então, por exemplo, na emulsão, a cerelanete, ela vai ter uma carga negativa, né? E aí, por conta disso, eu vou promover uma base aniônica, certo? Agora, indo para o gel, tá? O gel, o Carbopol, ele tende a formar, né, a carga negativa, certo? Característica química mesmo. Então, por isso eu tenho aí um gel aniônico. Já o natrozol, inclusive, ele é bem mais compatível na maioria das formulações, tá? Então, o problema do natrozol é a pegajosidade, o TEC que ele tem, mas ele em termos de compatibilidade, ele é uma das bases mais utilizadas, né? Pela ausência dessa carga, certo? E aí, pessoal, eu quero falar para vocês sobre algumas bases mais diferenciadas, certo? Inclusive, na Semana Manipule na Prática, eu vou fazer uma aula prática demonstrativa sobre uma base biomimética, né? Se você ainda não participou da Semana Manipule na Prática, essa é uma excelente oportunidade. Pessoal, o que é que eu percebo que acontece, né, após o nosso evento? Que as pessoas, elas ficam enviando mensagens para ter acesso às aulas. As aulas é durante aquele período de tempo, tá? Não tem sentido algum a gente deixar a aula,
né? Principalmente porque algumas dessas aulas, inclusive, é do nosso conteúdo pago, não tem sentido a gente estar disponibilizando. Então, se programem para estar presente, né? Para não deixar de assistir as aulas, né, da Semana Manipule na Prática, certo? E aí, eu inclusive eu faço a demonstração de uma base biomimética, que é a base policristal, você vai ver que é bem simples. E o que é uma base biomimética? É uma base que tem maior compatibilidade com minha pele. Por conta disso, pessoal, ela tem, quando a gente vai fazer um estudo, né, com esse tipo de base, pela estrutura delas, elas formam lamelas, né? A gente também chama elas de bases cristais, tá? Por quê? Porque o comportamento delas, através da característica do agente emulsificante, vai promover uma maior hidratação, né? Por essa maior biocompatibilidade com a pele, vai promover uma maior hidratação. Então, quando a gente faz estudo com esse tipo de base, normalmente elas têm característica de hidratar 3 vezes mais do que uma base convencional, tá? Polibase cristal é uma delas. Quem já ouviu falar aqui em base second skin? Existem vários tipos de base second skin, né? Existem bases prontas second skin e elas são baseadas, a formação são baseadas nessas propriedades de formar cristais, né? E promover um maior carreamento, tanto uma maior hidratação na pele, um maior carreamento do ativo, né? Por ela ser mais biocompatível, certo? Ok? Então, as bases biomiméticas, elas estão super em alta. Bases com tecnologia nano, né? Onde eu vou ter, ao invés da formação das micelas, né? Que é uma estrutura bem característica de uma emulsão, você vai ter nanoemulsão, e isso vai ser fantástico, sabe para quê, gente? Para formulação de protetor solar com alta carga oleosa, né? Com a utilização de alta concentração de filtros solares orgânicos lipossolúveis. Então, inclusive, ela é fantástica também para reduzir, minimizar o efeito Gasparzinho também, né? Uma vez que você utiliza os filtros físicos, ok? E, por último, uma base que eu queria deixar para vocês é a base com alta funcionalidade. E eu lembro de uma experiência que eu tive, né? Olha a importância de você utilizar uma base funcional. A gente faz um trabalho na visitação médica também, né? A gente desenvolve soluções na visitação médica. E eu tinha um ticket pequeno para fazer uma ação com os médicos, e aí eu fiz um hidratantezinho. Eu via que a base era funcional, a base que eu utilizava, ela tinha características funcionais. E o que é a funcionalidade, Alana? Como eu falei, essa a gente chama base funcional, aquela base que por si só ela já dá excelentes características de emoliência, tá? De hidratação, tem uma excelência sensorial. Então, ela por si só, se eu aplicar só ela já vai ter uma ação. Tem um exemplo muito conhecido, né? Que é a fitopoma. Por exemplo, a fitopoma é uma base vegetal quem fornece é a Biotech, que ela é produzida com óleos vegetais, né? Inclusive substituto de petrolatos da vaselina, na qual ela por si só tem um excelente efeito calmante, cicatrizante. Isso é uma base funcional, uma base com ácidos graxos, né? Com ômegas, ácido linoleico, e são bases com alta funcionalidade, certo? A base second skin é uma base biomimética, sim, tá? Ok, pessoal? Então, optem, né? Tenham bases clássicas no laboratório de vocês, mas também visem essas bases com maior funcionalidade. E para fechar, eu falei sobre gel, falei sobre emulsão, né? Não dá para eu entrar em constituintes aqui, porque senão a live ficaria uma aula, né?
é muito extensa, mas eu tenho uma aula sobre emulsões, tenho uma aula sobre gel, todas no canal, né? De forma mais sucinta, mas já dá para você ter uma base. E pomadas, pessoal, pomadas é muito trabalhado, né? Em informações clássicas de medicamentos, tá? E aí, quando eu trabalho com pomadas, eu posso produzir uma pomada à base de PEG, certo? PEG 400 e PEG 4000, ou uma mistura de vaselina e lanolina, né? Normalmente a proporção é 20% de lanolina, 80% de vaselina, ou 30% de lanolina, 70% de vaselina, certo? E aí, aquela pomada, aquele cheiro bem característico de pomada é da lanovaselina, certo? E eu queria só que ficasse claro para vocês, em relação, o foco aqui é base, mas dependendo da característica da base também, eu tenho que ter a estratégia correta para incorporar meu ativo. Então, por exemplo, se eu trabalho com a base lipossolúvel, né, no caso a lanovaselina, eu jamais vou incorporar meu ativo com levigação através do propilenoglicol. Eu vou incorporar o ativo através de levigação de substâncias, né, lipossolúveis, porque minha base é lipossolúvel, tá? Então, a estratégia de incorporar o ativo também você precisa atentar para as características da base, ok? Então, para isso, eu utilizaria, por exemplo, um óleo mineral, tá? Pomada hidrossolúvel, eu tenho aí, né, o blend de PEGs, polietilenoglicol, ok? Pessoal, vamos encerrar, estamos aí com um bom tempo de live, tá? Queria agradecer a participação de cada um de vocês. Vocês são fantásticos de estar aqui comigo nessa sexta-feira, finalzinho de sexta-feira à noite. Está sendo incrível. Próxima semana tem mais. Iniciamos na segunda-feira falando sobre recipientes, tá? E vai ter muita novidade bacana durante a semana. Lembre-se que se você participa da mentoria gratuita, você aplicou para a mentoria gratuita, para a consultoria gratuita, ainda dá tempo, tá? Você participar, nós faremos uma sessão de mentoria, tá? E se você ainda quer participar e não preencher o formulário, nos envia o direct, que vai ser um prazer, né? Avaliar o teu formulário para você concorrer, tá bom? Excelente pergunta. Eu não falei da base transdérmica porque ela é uma solução, né, via sistêmica, tá? Mas a base transdérmica, ela vai ter carreadores, tá? Onde ela vai levar o ativo até os vasos. Então, ela vai ultrapassar a pele, certo? Então, esse tipo de base, a gente trabalha quando o ativo, né? Eu não quero que o ativo, como a progesterona, testosterona, passe pelo metabolismo de primeira passagem. Então, vou trabalhar com a base transdérmica, certo? A base transdérmica, a gente pode até ver um momento, né? Um outro momento para falar só de base transdérmica. Bases transdérmicas, existem excelentes opções no mercado também. A Pentravan é uma das trabalhadas e aí tem várias outras, tá bom? E é isso, pessoal. Queria agradecer novamente a participação de vocês. Um grande abraço. Eu vou deixar aqui o link, o Semana Manipule na Prática está na bio do Instagram e eu vou deixar aqui o link aqui nas mensagens do nosso canal. Eu não vou nem desconectar agora para minha equipe colocar aqui o link, tá bom? Um grande abraço. Espero vocês na próxima segunda-feira, firmes e fortes, às 21 horas. Tchau, tchau!